Olá, pessoas da internet, tudo bem? Aqui tá esse lado de Confidencial. Hoje a gente vai falar sobre SEO de conteúdo, talvez a parte que eu gosto mais. Gosto pra caraca. E aqui a gente vai falar então, né, do outro vídeo que eu já fiz, que é explorando os fatores de vazamento, para você entender os princípios, para isso entrar na tua mente, você talvez entenda que o conteúdo de SEO ele dá um trabalho para fazer, ele tem técnicas. E o que eu fiz para você é deixar tudo mastigadinho, tá? Então, deixa eu abrir aqui a planilha, ó. Aqui, ó. Aqui a gente tem aqui todas as técnicas que você tem que aprender, beleza? Para você aplicar no seu conteúdo, como que aplica, e aqui os fatores do vazamento. Se você não sabe, o Google teve ali o teu código vazado, não sei se 100% na sua plenitude, mas vazou muito o fator de ranqueamento, tá? Então, aqui os fatores, na verdade, são os fatores de ranqueamento que vazaram. Aí eu coloquei aqui o grau de importância disso para o teu texto e por que tu deve fazer isso, tá? Isso aqui eu meio que já sei de cor. Se você está entrando agora e não sabe, ou se você é um jornalista, se você é um redator, se você é um estrategista de SEO sênior ou pleno, meu, engole isso aqui, tá? Tu precisa, se você está fazendo SEO de conteúdo, é isso aqui que você precisa. Depois tem o meu checklist básico para o conteúdo, né? O que a gente faz com o conteúdo. Mas se você for parar para raciocinar, vamos voltar nas diretrizes, tá? O Google, ele dá aqui, na verdade, um contexto de como você criar um conteúdo útil, confiável e que prioriza as pessoas. Então, o centro de tudo é as pessoas, entende? Então, você pode criar um conteúdo qualquer e disponibilizar isso para as pessoas, ou fazer um conteúdo muito SEO, né, muito over otimização e esquecer do lado humano. Então, lembre-se que o conteúdo é para as pessoas, você deve valorizar isso e, obviamente, ele deve ser útil e confiável. O útil e confiável, a gente vai um pouco pela experiência do autor, que a gente falou também aqui dentro do checklist, que é o EAT. Então, obviamente, é legal você ter um autor que já tem experiência na causa para publicar aquele conteúdo e poder revisar e validar esse conteúdo para ser postado, tá? Mas o Google ele vai falar aqui que o conteúdo ele tem que ser, na verdade, de alta qualidade, principalmente conteúdo de review, né? Você está avaliando o produto, tem que ser de alta qualidade. Essa alta qualidade, ela aparece N vezes em qualquer documentação do Google. Google que é um conteúdo de alta qualidade. Quando a gente pensa em alta qualidade, obviamente não é aquele conteúdo tão fácil de se fazer, tá? Por que tá esse site aqui tá cheio de foco? Sei lá. Não é um conteúdo tão fácil de se fazer. Então, o conteúdo tem etapas. O conteúdo tem etapas de otimização, tá? Não é só você pegar o conteúdo gerado, colocar dentro do blog. Eu acho que aí todo mundo erra. Ou talvez todo mundo se engane, beleza? Eu vou falar disso mais tarde, mas pega os conceitos, é bem importante, para você ver tudo que você tem que aplicar. Talvez você não siga tanto o meu checklist ou tanto como eu estou fazendo, mas você vai desenvolver um processo, obviamente, que seja melhor para você. Eu tenho amigos hoje que fazem vários agentes de IA para otimizar essas etapas, então não é só gerar conteúdo, é você também otimizar esse conteúdo, tá? Quem deu início nisso tudo foi o Pedro Dombrowski. Dombrowski, aprendi a falar o nome. Tchê, esqueça. Enfim, ele tá no nosso grupo Telegram e ele queria ver, ele quer ver. Então a gente vai mostrar para ele como otimizar o conteúdo de IA para blogs de review da Amazon, tá? Eu vou pegar um conteúdo específico de review, mas isso serve para qualquer outro tipo de conteúdo. E aí a gente vai para as etapas agora, mão na massa. E espero que você goste desse vídeo tutorial. E, obviamente, a gente tem as etapas aqui, tá? Gerar texto, tá? Você vai escolher uma palavra-chave, um nome de produto. E aqui tem o meu curso de palavras-chave. Nesse curso é bem legal porque a gente vai entender a intenção comercial, a intenção formativa, a intenção transacional e a intenção navegacional. A gente não usa muito a navegacional, porque geralmente a pessoa quer navegar para algo específico, né? Um site específico. Mas só para você entender que você tem que fazer um mapeamento também de palavras-chave. Geralmente a gente vai buscar caudas longas, né?
A gente não vai pegar palavras-chave headtail, né, cauda curta, porque é um pouquinho mais difícil de ranquear, né? Então a gente vai uma estratégia de caudas longas a grande maioria das vezes. Pelo menos eu faço assim, tá? E aí a gente vai gerar o texto. Tá, gerou um texto bom? Meu, isso já vai economizar, ó, várias etapas. Tá? Olha quanta etapa, tem umas 7 etapas aqui, tá? Tem a oitava também, que é a divulgação do conteúdo que eu acabei colocando, mas, meu, é bem importante você gerar um bom texto. Ou você ter um bom redator, uma boa redatora. Porque se você não gerar um texto com boa qualidade, esse texto ele vai ficar morto ali na oitava página do Google. Então, como eu falei, o grande erro das pessoas é talvez subestimar o SEO de conteúdo. Achar que vai pegar um texto, essa IA aqui é boa, eu vou gerar conteúdo, vou colocar dentro do meu blog. Não é assim que funciona, tá? Eu vou contratar uma redatora que sabe SEO. Sinto no informar que geralmente tem algumas redatoras que não sabem, então fundo SEO ou não tem essas etapas bem mapeadas e acaba gerando um texto ruim. Então, sempre que eu vou pegar algum tipo de consultoria, sim, eu pego muito forte na questão do conteúdo, porque o conteúdo ele faz você ganhar bastante palavras-chave, o conteúdo é bem importante para a questão do ranqueamento, o conteúdo é bem importante para a autoridade tópica, então se você quer ranquear para qualquer coisa que você tiver, você tem que colocar conteúdo e o Google ele vai te dando a autoridade que você precisa. Então, o conteúdo, eles falam que no SEO o conteúdo é rei, né? Mas o conteúdo dele é muito importante. Ele é meio que um motor de toda a estratégia. Então a gente não descarta conteúdo de blog quando vai fazer, por exemplo, SEO de e-commerce. A gente não descarta conteúdo de uma categoria de e-commerce. A gente não descarta conteúdo de review. Então o conteúdo ele tem que ser muito bom. E isso ajuda bastante na sua estratégia de longo prazo. Então se você quer se manter por mais tempo ali no ranqueamento e nas posições, capricha no conteúdo, tá? Pode ser conteúdo de IA? Pode ser. A gente vai fazer com conteúdo de IA hoje e tá tudo certo. Pode ser conteúdo humano também. E é isso. Então, gerar o texto, tá? Esse texto ele deve sair com boa qualidade, porque vai te economizar etapas aqui. E aí, lembre-se, intenção de pesquisa. Errou na intenção de pesquisa? Esquece. Não vai dar certo, tá? Então, se a gente está fazendo um conteúdo de review, tem que ser um conteúdo de review com a pegada comercial. Não adianta ser um conteúdo informacional. E eu vou mostrar uma coisa que acontece no NeuroWriter, que ele acaba gerando conteúdo informacional e não conteúdo comercial. Tá? Então, a gente tem que pensar aqui na intenção de pesquisa, que é você, pessoa humana, que vai ver se acertou na intenção de pesquisa. Então, se a gente está falando de um texto informativo, tem que sair um guia completo, uma palavra-chave informativa, guia completo. A gente está falando de um texto de review, tem que sair uma lista dos melhores, sei lá, melhores caixinhas JBL, ou senão vai ter que sair um texto de review único, então avaliando uma caixinha JBL, por exemplo, que é o que a gente vai fazer aqui, o texto hoje, tá? Então, bora lá. Então, acertar na intenção de pesquisa é o primeiro passo. Como que você faz isso, tá? Então, escolhe a sua palavra-chave, qual for. Eu vou escolher esta aqui, ó, caixa de som Bluetooth portátil JBL. Eu vi que não tem muita concorrência. Inclusive, eu vendi um produto ontem, ele tá pagando 8%. Foi exatamente essa caixinha aqui, então eu tô com certo apreço por ela. E o cara ainda levou garantia estendida, meu. Ganhei R$ 40. Dinheiro de pinga pra mim, tô brincando. Mas, enfim, eu achei bem charmosinha essa caixinha, bem legal, vendeu. Eu não tava apostando tanto no nicho de eletrônicos, mas depois que eu comecei a vender, eu falei, realmente é um nicho bom. JBL. Tá, enfim. Então eu vou pegar aqui a JBL Clip, tá? Eu já fiz a engenharia reversa dela dentro do NeuroWriter. Deixa eu tirar aqui. E aí, quando você vem no NeuroWriter, ele vai fazer ali a engenharia dos top 30, tá? Daí a gente vem aqui em Advance e a gente pode gerar um texto com 60 pontos em um clique, tá? Aí a gente tem a bela ilusão que a gente vai pegar uma IA e gerar um texto com um clique, ó, vai subir no blog e vai dar certo, e eu vou ranquear, e eu vou vender muitas caixinhas de JBL, vou ganhar R$ 40 de comissão toda vez que eu vender. Não é assim. Não é um texto que vai ranquear. E não é um texto tão fácil de se fazer que você vai colocar dentro do seu blog e vai achar que vai ranquear. Ingenuidade sua. Tem uma técnica que
talvez eu solte no outro vídeo de termos que são fáceis, né? Que não tem tanta dificuldade, que aí você só faz um texto, já vai indexar rápido e já vai ranquear. Tem uma maneira de você garimpar esses termos, que é o ouro do SEO. Eu acho que eu vou ensinar isso para vocês. Sim, vou ensinar. Mas não é bem assim, né? Tem essa exceção à regra que eu tô falando aqui. Tem. Mas a grande maioria das vezes vai ser um texto trabalhoso que você vai ter que fazer, tá? Você vai ter que fazer um texto trabalhoso. Então aqui ele gerou um texto, tá? Aqui, ó. Já é um texto com 55 pontos, nem chegou a 60. Ele falou quais são as vantagens, como é a tecnologia. Esse texto, tá, ele trabalha aqui alguns termos LSI, mas tem um BO. Ele não é um texto review, tá? Ele não é um texto review tão fiel ao que eu pedi para ele fazer, que é o caixa de som Bluetooth portátil JBL, tá? Aí eu encontrei uma maneira de lapidar melhor essa questão da intenção de busca, que é o texto review, que é dentro do Contentor, porque eu vi que a grande maioria das outras IAs, até o próprio Koala, o Journals, todas as outras IAs não estavam fazendo um texto tão bom quanto eu precisava. Então, essa questão aqui que eu falei no começo para vocês. Se já sair um texto com boa qualidade, você já vai economizar em todas as outras etapas, ok? Que é o que a gente precisa, que é ir menos tempo, né? Mas essa questão de um clique, gerou o conteúdo e colocou, não existe. Eu não faço isso. Se você acha que eu faço isso, eu não faço isso. O meu conteúdo dele é trabalhado, né? E eu deixei ele descansando a grande maioria das vezes. Então, faz ali a engenharia reversa. Eu vou voltar aqui para vocês verem. Análise em progresso. Enquanto ele não vai ali, vou mostrar no Contentor. O Contentor também tem essa função, que é o análise de SERP, tá? O análise de SERP você vem aqui, você coloca e análise, faz a análise da SERP. Ele faz de 10 concorrentes. Tem alguns sites que bloqueiam, né, o rastreio dos bots, aí não dá pra gente rastrear. Somente os sites da JPL eles bloqueiam. Mas a grande maioria aqui que é e-commerce dá pra gente rastrear. Buscapé, Casas Bahia. E um detalhe muito interessante é que não tem nenhum site de afiliado em específico de caixinha de som. Nicho da hora. Tô falando pra vocês. Ranqueado aqui. Então a grande maioria é marketplace. É a Amazon, é a JBL, é o Mercado Livre. Aí você vai falar, nossa, Thaís, tem que ser um e-commerce para ranquear. Não, não precisa, tá? Não precisa. Se for um texto de review, não precisa. Aí eu vou vir aqui gerar o relatório. E aí o Contentor vai me gerar um relatório já, né, dos links internos que tem, ó. Então aqui tem a média de 3.852 palavras para um texto, né, para ser feito. Aí depois ele me dá aqui a contagem de palavras que tem na Amazon, a contagem que tem aqui do Mercado Livre. Então ele vai somando ali a quantidade de textos e aí ele já me gera um relatório que basicamente eu chamo de briefing do que você tem que colocar ali dentro, né? Então eu vou baixar esse relatório aqui, salvar primeiro. E aí eu vou baixar porque depois eu vou usar ele para otimizar o texto. Tá? Então, se eu estou fazendo, obviamente, para a caixa de som Bluetooth portátil, uma lista dos melhores seria o mais adequado e talvez mais sugerido, né? Agora, se eu pegar pelo nome da caixinha de som, que é o Clip 5, aí eu posso fazer um review específico da caixa de som Clip 5. Só deixo caixa de som portátil JBL Clip 5, tá? Então a gente já consegue fazer uma coisa mais específica. Deixa eu ver se vai ter outro site de afiliados aqui. Amazon, Mercado Livre. Galera, não tem. Tem o iPlace, tem esse aqui, só tem e-commerce, né? Mas é uma CEP bem legal. Eu gosto da ideia de pegar todas as caixas de fazer reviews únicos. Beleza, aí eu venho aqui, eu gero o relatório. Eu vou baixar esse relatório aqui, ó, baixar em PDF, porque aí depois eu vou vindo otimizando o conteúdo que eu gerar, tá? Aqui, ó, no Neurowriter ele já carregou, ele demora um pouquinho. Você coloca um check, uau. Então, dos 30 concorrentes,
e aí ele vai dar uma pontuação de autoridade para esse texto, tá? Que no caso aqui é de 69, 69. E aí tem o borozinho lá que ele acaba gerando um texto informativo, né? Então, o texto do Neurowriter ele não tem tanta profundidade, ele é um péssimo redator. Sinto lhe informar que ele é um péssimo redator. Então, se você colocar ele aqui no Advance e gerar com um clique, meu, vai ser uma bosta de um texto. É um texto muito ruim. Mas só que eu acabo utilizando ele por essa questão da pontuação. Então, eu vou testar aqui o texto para ver se está com a qualidade legal. Então, a grande maioria das vezes eu uso o Neurowriter para isso. E não para gerar o conteúdo, porque o conteúdo ele sai ruim a grande maioria das vezes. Agora, se for para um SEO local, dá para você gerar trabalho, conteúdo legal, né? O conteúdo tem que ter qualidade, tem que verificar as informações e dar contexto para ele também, para trabalhar a semântica. Mas não sei quanto tão legal quanto o contentor, tá? Então, ele está gerando esse conteúdo, sabe que ele demora, mas a gente vai gerar agora no contentor um conteúdo que responde à necessidade. Então, se a gente está falando de caixa de som, a gente vai vir aqui em gerador de conteúdo, a gente vai no análise de produtos, tá? Aqui está análise de produtos, eu vou copiar a caixinha de som que eu quero. Deixa eu vir aqui, pegar o link, tá? Tu pode colocar o teu link também do site Striper, não tem problema. Lá nas configurações do Contentor, você já coloca o seu ID de afiliados. E aí o que acontece? Você já sai com os links de afiliados dentro do teu texto, tá? Então, isso elimina o uso de alguns plugins. Só vou colocar aqui caixa de som, Bluetooth, JBL Club, tá? Vou colocar a palavra-chave assim. Depois eu vou colocar a caixa de som Bluetooth. Depois eu vou colocar JBL. Depois eu vou colocar caixinha de som. Então dá para colocar termos LSI, termos derivados. Vou colocar som. Vou colocar a caixa de som portátil. Tá? Esses termos para o contentor colocar dentro do texto. Vim aqui, tá? Pesquisou. Vê se tá esse check aqui, se ele baixou as informações do produto. E aí você vai gerar o artigo, ele vai gerar um artigo de review completaço. Então, acho que uma das minhas necessidades, eu já falei isso nesse vídeo, eu não sei, era gerar um texto de review muito bom. Eu queria isso, dentro do Koala não estava correspondendo às expectativas, dentro do Journalist também não estava, e outras ferramentas que eu acabei utilizando, então eu quis fazer especificamente por esses dois carinhas aqui, ó, o análise de produtos e o guia comparativo, que é a lista dos melhores, tá? Então, aqui eu tenho um review completo. Depois, tem aqui o H2 falando dessa caixinha, o que é comprar essa caixinha, os modelos e especificações, a gente já colocou no formato de tabela. Testemunhas são pessoas que compraram, então ele baixa lá da. Ele se inspira na Amazon, né? Não é questão que ele baixa, ele vai reescrever. Depois ele coloca aqui uma pergunta de FAQ, tá? O que mais? E aí, ele acaba o texto aqui, ele vai negritar as palavras, trabalhar termos LSI, então ele vai trabalhar bastante essa palavra-chave aqui, que é a JBL Club 5, que é o nome do produto, tá? Meu, esse texto aqui saiu, eu posso salvar ele, portar lá, mas eu não vou postar direto, tá? Eu vou copiar ele e vou colocar ele aqui dentro, tá? Eu já coloquei, já adiantei o tutorial, desculpe. E ele tá aqui, se eu deixar eu restaurar aqui o botão, fechou. Ele tá aqui, já. E aí, o que eu faço? A grande maioria das vezes eu deixo esse texto aqui descansando, tá? Descansando, porque aí depois eu venho e vou revisar com calma, mas para vocês verem aqui como saiu o texto como saiu o texto do Neurowriter, ele saiu assim, ó. CTA, compre agora. Ele colocou bastante CTAs aqui. Ele conseguiu identificar que precisava de um CTA, mas ainda assim tá um texto bem superficial, ó. Ele acabou cortando aqui. Então, o Neurowriter ele não é bom para gerar texto, mas ele é bom para avaliar textos, tá?
mas eu vou deixar ele aqui que depois eu vou utilizar ele, tá? Beleza, gerou um texto com a intenção certa, é um texto review, tem que ser uma lista de melhores ou um review individual, igual a gente fez, tá? Então a gente já fez essa etapa, primeira etapa, e aí tem que ser com uma boa qualidade. O texto do contrator sai com uma boa qualidade. Depois, ortografia, tá? Então, o que acontece com a ortografia? Se for um redator humano, vai ter erro pra caraca de ortografia. Eu sinto lhe dizer, mas vai ter, tá? Os redutores IAs geralmente não tem, mas eles colocam palavras-chave esdrúxulas. Então, a ideia é que você faça a revisão ortográfica. Eu utilizo essa extensão aqui, que é o Language Tool, tá? E eu deixo ela dentro aqui do documento, mas ela acaba pegando, às vezes eu estou navegando até dentro do próprio WordPress e aí eu vou corrigindo, tá? Mas deixa aqui, você vai ver a questão ortográfica e aí você vai ler e ver se faz sentido, né, o que o redator escreveu. Então é uma verdadeira revisão do texto, tá? Você não vai olhar para a parte do SEO, você vai revisar esse texto. Então aqui, por exemplo, ele destacou para mim, o Language Tool, que a JBL Clive Sync se destaca no mercado pela sua portabilidade. Poderia usar a palavra-chave pela portabilidade, entende? Então ele deu uma sugestão aqui para mim e eu apliquei. Depois, ideal para quem busca qualidade sonora sem abrir mão da convivência. Abrir mão é uma palavra-chave legal, mas ele indicou um sinônimo que é abdicar. Não, abdicar é uma palavra-chave muito complexa, né? Eu quero um texto que seja fácil de ler por qualquer público, então não usaria abdicar. E aí você vai corrigindo a questão ortográfica e também a questão aqui da construção frasal, se faz sentido ele utilizar algumas frases ali, né? Se fazem sentido aquela frase para esse texto. Você vai lendo, ver se tá legal. Fechou? Então, essa parte aqui da revisão é a revisão ortográfica, mas também é a revisão do texto no geral. E aí você faz com calma. Então, sei lá, vai demorar para você talvez uns 30 minutos a 2 horas. Eu não sei quanto tempo que você vai demorar para fazer isso, tá? Mas esse texto que o contentor gera, ele é bem fácil de ler, mas geralmente a gente demora. Então, eu falo que eu vou descansar o conteúdo, né? Então, eu coloco o texto ali, aí depois de alguns minutinhos ou de algumas horas eu venho, faço só essa revisão. Então, eu vou ler o texto de verdade. Isso é bem importante. Uma vez, eu vou citar esse caso quantas vezes que for que eu peguei um cara, meu, que ele fazia o conteúdo. Qual que era a ferramenta? SEO Writer. O SEO Writer IA não é uma ferramenta tão ruim, tá? Essa aqui, né? Ela é até legal. Pô, ela é legal demais. Ele gerava aqui, já vem com linkagem interna. Faz umas linkagens internas bem loucas, na verdade, se você deixar linkagem interna aqui. Linkagem externa também faz, né? Mas ele confiava tanto nessa ferramenta que ele colocava. E aí o blog dele deu menos de um ano, ranqueou, ele conseguiu vender lá o que ele, o que ele pretendia vender, estava faturando uns 2.000, mas só que não durou um ano. O blog caiu. O blog caiu, despencou. E aí eu fui olhar pro conteúdo dele, eu falei, meu, como que você faz conteúdo? Qual que é o processo? Ele falou, eu coloco no SEO Writer e posto. Só isso. Pô, confiar demais numa ferramentinha. E é também ser um desleixado preguiçoso, porque ele nem lia os textos de review que ele postava. Ele nem se importava com o que estava escrito ali, na verdade. Então, eu acho que a grande questão do SEO de conteúdo no geral é, pô, você pode usar a ferramenta que você quiser. Você usa o Content, você usa o SEO Writer, você usa o Koala, você usa o Drone, você usa sei lá o quê. Mas, meu, revisa o teu conteúdo. Você tem que ler, você tem que ter prazer por ler. Então, se você está gerando um conteúdo que você bate o olho e não gosta de ler, provavelmente nem o seu usuário vai querer ler, porque ele com certeza é um texto maçante. Então, a primeira coisa é você escrever um texto legal e, obviamente, um texto que você gosta de ler. Então, você tem que ler o texto, né? Ou tem um revisor para ler esse texto. Eu tenho alguns amigos que já colocaram um prompt, então tem agente IA, então tem como você fazer essa parte da revisão ortográfica, né, e da revisão do conteúdo
beleza? Então você treina seu agente de IA ali para alguns conteúdos de reviews que sejam bacanas, que sejam interessantes. E aí você pode automatizar essa parte também, tá? Mas o conteúdo já saiu um texto legal, então talvez você demore ali meia hora para revisar. Então revise. Depois, próxima parte, testar o conteúdo, tá? Testar o conteúdo para plágio, principalmente, e conteúdo para IA. Para isso, eu acabo utilizando aqui, deixa eu abrir para vocês verem, o Plágios. O Plágios, ele, quanto que ele é? Ele é menos de R$ 60 por ano para você testar o seu conteúdo. Então, eu já baixei o conteúdo, e aí eu venho, adiciono aqui, e eu inicio a análise de plágio e análise de IA, tá? E aí você tem que ter, deixa eu abrir aqui, voltar aqui. Você tem que ter aqui, ó, menos de 5% de plágio. O tolerável para mim é 5%. O questão é que você não sabe ao certo se o seu conteúdo é similar a outro conteúdo, porque se ele for similar a outro conteúdo da internet, você já sai para trás na questão da autoridade, porque o Google ele prefere um conteúdo exclusivo, tá? Então, testa para plágio. Todos os conteúdos que eu vou subir, principalmente blog de cliente, vem com o relatório do Plágios aqui anexado. Então, conteúdo de cliente geralmente eu nem faço com IA, eu faço com um redator humano mesmo. E aí a gente vai esperar aqui sair, obviamente a gente vai esperar aqui sair o relatório de plágio para vocês verem como é que é e identificar como que está saindo o texto do Contenta. Mas qualquer texto que você for postar, testa o plágio, tá? Bem importante. Vou voltar aqui para a questão do plágio, ó, de 0 a 5. Pra vocês verem uma coisa que acaba acontecendo quando a gente gera o conteúdo, tá? Então aqui, ó, eu peguei. Meu, essa ferramenta ela passa um pente fino, desgramado, em qualquer conteúdo. É o terror dos redatores. Mas o ideal é você gerar um conteúdo com menos de 5% de plágio, tá? Aqui, esse é o conteúdo do Contentor, né? Que a gente fala que ele é 100% único, mas tem algumas frases aqui, ó, obviamente que a gente vai descartar, que é o nome da caixa, então descarta. Mas tem algumas construções de frases aqui, ó, dia a dia, seja em casa, ó, que ela vai dar referência de onde que tirou, entendeu? Essa aqui, ó, seja para uso pessoal, tá, tem frases inteiras, tá ligado? Que deu plágio. Então, isso aqui eu vou retirar do meu conteúdo, tá? Eu pego realmente essa frase aqui, vou copiar e eu vou tirar essa construção. Então, essa questão de dimensão a gente pode ignorar, beleza? Aí vai descontar de lá. Mas tem algumas coisas aqui, ó. É a caixa perfeita para quem busca. Eu posso mudar essa frase. Então, tem algumas construções frasais que realmente são iguais. E aí, isso indica, né? Obviamente, duplicidade de conteúdo. A gente não quer isso. Tem algumas coisas, por exemplo, duração da bateria da JBL Clive, tá falando que tá repetido, então a gente pode descartar. Então ele acaba testando aqui para a questão de dublagem, meu, ele pega tudo, o que é bizarro e ao mesmo tempo insano. E aí você pode exportar para PDF depois, mas a ideia é você pegar esses trechos de conteúdo que estão em vermelho e retirar do teu texto, tá? Então deixa zeradinho para plágio mesmo, zeradinho, zeradinho. Tem alguns agentes que você pode fazer essa análise de plágio, mas aí você volta lá no teu texto e retira todo o plágio, tá? Meu, isso aqui demora para rastrear o conteúdo. O Adriano, que é o meu redator, ele sempre manda com os relatórios antes da gente subir pro blog. E aí ele fica algumas horas ali, então ele produz conteúdo, ele fica ó, algumas horas rastreando o conteúdo, ele tem que fazer isso. Não sobe se não tiver relatório, não sobe pro blog se não tiver relatório de plágio, tá? Isso é bem importante. Plágio impacta pra caraca na questão do ranqueamento. Então tira essa merda de plágio. Texto de A, dependendo do prompt que você vai dar, tem uma similaridade com outros textos e outros concorrentes. Então, o que você vai fazer aqui para não vir a questão do plágio, tá? Você vai adicionar mais contexto, tá? Você vai também colocar. Você pode colocar o seu texto para escrever em primeira pessoa, para dar uma visão em primeira pessoa. Isso é bem legal. Geralmente os concorrentes não vão fazer isso, então dá para você fazer isso. Você vai colocar também experiências reais. E, obviamente, vai ser um texto com um ângulo diferente do que os concorrentes fizeram, porque a grande maioria das pessoas
que fazem texto de review fazem um texto muito meia boca, medíocre. Quando, quando não dirá um texto espanzeiro, que não tem nem cuidado com o texto. Então, a questão aqui é teste a qualidade do conteúdo para ver se ele está similar a outro. Tem aqui a questão do plágio que eu listei para vocês dentro do checklist. Cadê? Plágio. Aqui, ó. Então, conteúdos duplicados são desvalorizados enquanto materiais originais são favorecidos, tá? Então, pô, tem que ser um conteúdo muito bom. Ele tem que se parecer na estrutura com os 10 primeiros, porque os 10 primeiros, obviamente, são os que têm a pontuação maior de qualidade. Então, ele vai gerar ali o conteúdo, né? Testar para plágio. Aí depois a gente vai para humanização e legibilidade, que são outras etapas, tá? Eu vou fazer a legibilidade primeiro, e aí depois a gente faz a humanização. Então, a legibilidade, o que a gente quer? A gente quer frases curtas, a gente quer uma linguagem acessível e a gente quer também parágrafos bem espaçados, tá? Então, eu, de bater o olho, eu já sei quando que eu tenho que quebrar o parágrafo, né? Dar um espaço para começar um outro parágrafo. E então, eu não quero que fique blocões tão gigantes no texto, tá? Isso também dá um texto com muita cara de A. Então, eu já coloquei dentro aqui do Contentor. Então, tá, revisei a ortografia, passei por plágio, tá. O que eu vou fazer, galera? Eu vou dar quebras de textos, tá? Então, eu não gosto de textos com mais de 4 linhas. O contentor ele não vai gerar textos tão grandes. Mas aí eu vou dando quebras de linhas aqui, ó. Tá vendo? Você tá vendo aqui, ele acaba escrevendo, ó, tudo no mesmo padrão e com blocos parecidos. Então, eu vou tentando dar uma espaçada para trabalhar essa questão dele e melhorar também a questão da legibilidade, tá? A questão da legibilidade também ela vai ser influenciada pelas palavras-chave que você vai usar. Então, você sabe aquela questão de você explicar qualquer coisa numa linguagem acessível quer dizer que você entendeu profundamente aquele conhecimento? Então, basicamente é isso. Então, resumindo, a legibilidade é você fazer um texto fácil de ler, de entender. Tem gente que acaba colocando ali no prompt do redator IA, até no próprio Contentor, que você precisa escrever um texto para alguém que tem baixa escolaridade, né? Ou ensino fundamental. Por exemplo, esse termo aqui, PareBrush. O que é essa funcionalidade? Eu poderia aqui colocar entre parênteses o que é essa funcionalidade e destrinchar mais esse termo, tá? E explicar. Então, eu gosto de entender e gosto também de deixar claro para a pessoa o que está acontecendo. Então, aqui, ó, eu estou quebrando os blocos para eles ficarem mais espaçados e eu estou quebrando essa sensação de blocões, porque isso, primeiro, cansa a leitura para um caramba, cansa a leitura, e também dá essa questão dos blocos de A. Então, aqui, ó, deixa eu colocar, prepare-se para uma página detalhada. Então, eu vou espaçando os textos. Uma questão também que eu já falei com vocês outras vezes é que as frases elas não devem ser tão longas. Por exemplo, aqui é ideal para quem busca qualidade sem abrir mão da convivência. Pá, aqui eu já poderia colocar um ponto final e começar outra frase, tá? Então, frases curtinhas de até 20 palavras. E aí deu 20 palavras, começa outra frase. E aí passou de 4 linhas, bom, dá um espaçamento e começa um outro parágrafo, tá? Então, isso é bem importante para você ter uma leitura mais fácil ali do texto e que não canse esse usuário, porque se ele vê uns blocões de texto aqui, esqueça. A gente não quer isso, né? A gente não quer mesmo. Depois, eu fiz essa questão da legibilidade, então, frases curtas, parágrafos bem espaçados, que eu espacei agora, linguagem acessível, tá? E aí, a linguagem acessível você já pega aqui na revisão ortográfica também, tá? Agora a gente vai para a questão da humanização do conteúdo e da semântica, tá? Como que a gente faz isso? O contentor ele já colocou aqui para vocês a questão aqui das experiências. Então, Carlos, tá? 34 anos em São Paulo. Aqui fala que ele adquiriu, né? Então, aqui ele já coloca um pouquinho da experiência de comprar essa caixa de som de depoimentos. Você pode ir um pouquinho mais longe, tá?
esse pouquinho mais longe é você vir aqui, ó, que tem avaliações sobre esse produto, ó. Vamos traduzir, né? Deixa eu ver se eu consigo traduzir para português, para você enriquecer mais o conteúdo, tá? Então eu venho aqui, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar o 4 aqui, que aí eu consigo tirar. Venho aqui, tiro a foto do depoimento para eu colocar lá um depoimento real. Tem vezes que eu vou até no Reclame Aqui, eu pego as avaliações e os reviews. Deixa eu tirar outra aqui. As avaliações e os reviews reais e coloco dentro do texto e tá tudo bem. É uma avaliação real, é o que a gente quer, tá? Aqui salvei a foto, depois eu vou voltar para fazer a foto, mas um plus a mais ali para dentro do teu texto, tá? Deixa eu voltar aqui. E aqui, ó, galera, eu vou pegando então, aqui tem a questão do FAQ. O FAQ tem dentro, se você tem um Rank Math, FAQ você vem aqui, ó, você coloca o FAQ dentro do, você coloca o FAQ dentro do, eu ia falar elemento dentro do editor, para você pegar aqui e colocar o FAQ. Então você formata o texto aqui, vai adicionar as perguntas, porque ele já entra com o esquema de FAQ, tá? Fechou? Eu vou colocar as perguntas de FAQ aqui. Deixa eu tirar essa aqui, tá um bloco muito grande. Prefiro frases mais curtas para as perguntas de FAQ. Prova d'água, posso usar na piscina? Sim. Possui certificação, que é resistente à água poeira. Tá. Ele deu umas respostas bem diretas e concisas, que é o que a gente precisa. Eu vou vir aqui e vou copiar todas as perguntas. Tá aqui. Aqui ele já coloca o esquema de FAQ, mas eu acabo nem utilizando o esquema automático. Eu faço o esquema depois. Eu faço um outro esquema, na verdade, do que esse que o Rank Math me dá. Fica melhor. E aí eu consigo interligá-lo. Aqui, de novo, outra pergunta. Eu coloco no mínimo 5 perguntas, se eu não me engano. 5 perguntas de FAQ dentro do meu texto review. Para eu trabalhar também a questão da otimização de voz, que a gente acaba esquecendo um pouco. E também conseguir aparecer ali nos destaques da SERP, né? Então, perguntas frequentes talvez a que mais o seu conteúdo de review apareça. Eu tenho um outro, acho que eu já falei isso para vocês, mas eu tenho um outro site de review, ele é de câmeras fotográficas, que aí eu fui pegando só as perguntas frequentes e fui colocando dentro do meu texto. E de tráfego de perguntas frequentes a gente recebe 7 mil por mês. Então é meio bizarro. Então eu sempre coloco perguntas frequentes. Por mais que virou modinha, por mais que as pessoas elas coloquem ali como se fosse um hack de SEO, né? Tem que colocar perguntas frequentes em todas. Depende muito também de como que você responde essas perguntas frequentes, né? A gente quer uma resposta direta e bem concisa. Então aqui eu já coloquei, pô, dá um trabalho, né, galera? Dá um trabalhinho. Deixa eu deletar essa parte do texto que eu já coloquei ali dentro. Esse aqui também eu não vou usar. Achei que não faz sentido. Essa parte também não. Tá. Aí eu coloquei as perguntas frequentes ali. Então tem uma seção especial dentro do Rank Math ou outro plugin você adiciona e coloca dentro. E aqui todos vindo como H3 e esse aqui de cima é o nosso H2, tá? O último parágrafo, como resultado, eu esqueci dessa. O último parágrafo é sempre o veredito final. Então, pô, vale a pena comprar, vale a pena a JBL portátil 5. Então aí você fala sim ou não, né? Então o texto review geralmente já tá nessa pegada. Qual que é o melhor? Bom, fez isso aqui, né? Agora a gente vai criar contextos que eu não fiz ainda isso. Então eu vou pegar os depoimentos, eu tirei print, já fiz isso. E agora eu vou colocar algumas coisas aqui para dar contexto, tá? Então, vamos achar aqui JBL.
JBL. Aqui, só a JBL oferece. Beleza. Então, eu vou informar para o Google o que é esse JBL, tá? E eu vou colocar um about it, ou um mentions, para eu colocar mais contexto. E eu vou colocar JBL. Deixa eu ver se tem alguma coisa na Wikipedia sobre JBL, ou sobre caixinhas. Então, eu vou colocar um link externo. JBL, companhia norte-americana. Tá, perfeito. É isso que eu quero. Então, é uma página na Wikipedia. Aqui, sobre a JBL, tá? Aqui a caixinha, os fones. Eu fiz um teste, eu já tinha feito essa questão, tem um vídeo sobre humanização de conteúdo também, que eu vou colocar aqui o link para JBL, tá? E eu venho aqui, 2 pontos. Eu vou colocar aqui, ó, JBL oferece, coloco o título do link, JBL, ok? JBL caixa de som, enfim, vou colocar isso. E eu coloco um about e um mention, tá? O about para você, mention para você citar, o about para você dar a questão do contexto, né? E para aquele conteúdo para o Google entender que é JBL e companhia, tá? Então vou colocar aqui um about, vou marcar os dois, about e o mention, e atualizar. Eu acabo fazendo essa ligação com as entidades, tá? Isso é bem legal. Acho que eu não falei disso, mas o Lucas Ferraz ele fez um teste depois que eu fiz o vídeo. Ele me copiou, obviamente, para ver quais links que a gente utilizaria, o Wikidata, o Wikipedia, o site da própria marca. E a gente viu um resultado maior utilizando os links da Wikipedia, tá? Para dar esse contexto semântico para o Google, tá? Isso aqui, ó, certificação IPC, IP67, IP67. A gente pode procurar no Google também. O que é IP67? Você sabe o que é isso? Então, coloca aqui certificação IP67, que é a prova d'água, né? Tá. Eu posso procurar também no Google para dar um contexto sobre isso. Tem alguns blogs aqui da Canaltech. Vamos ver se tem um texto da Wikipedia para a gente poder utilizar também. Deixa eu ver. P67, tá. Pô, não tem. Então eu vou ter que utilizar um do Tech Tudo. Então vamos de Tech Tudo. Vamos voltar aqui. Pro Tech Tudo, galera, eu já posso colocar link no follow. O que é um mosquitão? Beleza. Aí eu vou abrir aqui. Eu não preciso colocar esse link com a UTM. Meio bizarro. Meio bizarro, mas se eu colocar um link de UTM, então baixa daqui, não precisava. Coloca aqui, né? Texto de link, repete. Pode colocar no follow, tá? Coloca about it e mention. E atualizar, beleza? Se você tiver, dúvidas sobre entidades e como colocar esses links para dar o contexto e humanizar o seu conteúdo também, com a interligação de entidades, tem a análise de entidades aqui dentro do Contentor, a gente vou colocando, porque eu uso bastante para as etapas. Então, tudo isso aqui, eu uso para as etapas da otimização do meu conteúdo. Dá um trabalho do caramba, óbvio que dá. Aí eu venho aqui, eu posso já vir no artigo que eu gerei, né? Deixa eu colocar aqui, tá. Aí você coloca aqui o texto que é dentro do próprio Contentor, analisar, e ele já vai marcar as entidades para mim, colocar o link externo. Aí você coloca no follow para você fazer essa interligação das entidades, tá? Tem como você fazer através de linkagem interna também. Então, vamos supor que você tem um texto falando sobre a marca JBL. Linka pro teu texto, não precisa linkar pro Wikipedia. Por mais que eu falei que o Wikipedia ajuda ali a dar mais contexto, tá? Mas vamos supor que você tem um texto falando que mais? Sobre, deixa eu ver, melhores caixinhas para você fazer caminhada, sei lá,
link aqui. Link para esse texto. Depois, o que mais? Fãs de JBL, o que é a JBL Clive, né? Ou todas as JBLs têm a versão 1, 2, 3, 4 e essa daqui é 5. Então, o que você tiver de texto para você fazer linkagem interna, meu, faça. Tá, faça. Faça essa linkagem interna semântica, tá? A gente não tá pensando em cluster, a gente só tá pensando em dar mais contexto para o Google entender aquele texto, tá? E aí, geralmente, eu uso os links da Wikipedia. E aí, se você não souber, linkagem vem no análise de entidades aqui dentro do container, que ele vai dar algumas entidades dentro do texto que ele gerou. Aí você vai lá dentro do WordPress e interliga, tá? Basicamente é isso. Agora eu vou ticar essa parte aqui da legibilidade, beleza? Legibilidade e humanização, né? Então, a humanização não é você cortar palavras-chave. Deixa eu pegar essa parte. Não é você cortar palavras-chave ou. A humanização não é você vir não escrever aquela palavra-chave de transição porque fica com cara de A, não. A humanização é você fazer um texto que corresponda à intenção de busca, obviamente, e um texto em que você faz essa interligação com as entidades, tá? Então, eu estou falando de uma caixinha da JBL. Meu, o que eu tenho que falar sobre essa caixinha portátil da JBL? Entende? Tem que criar um contexto. Então, essa caixinha é própria para você levar para uma caminhada, essa caixinha é própria para você levar ao ar livre, essa caixinha é própria para você fazer uma aventura com os amigos, para você curtir um som com os amigos. Então, vai dando esse contexto para o texto, e isso que é, na verdade, uma humanização do conteúdo, tá? Quanto mais contexto você colocar, né, nesse review da caixinha, melhor ainda, tá? Eu trabalho bastante a questão da humanização do stage review nessa parte aqui que eu falei para vocês, que são as avaliações, tá? Então, o contentor ele gerou algumas avaliações lá, mas você pode pegar as avaliações reais aqui, não precisa copiar, né? Você pode reescrever para não, porque com certeza alguém pode puxar as avaliações e também dar conteúdo duplicado, a gente não vai querer isso, mas trabalhe em cima disso, tá? Porque isso aqui é contexto para o Google também. E aqui a gente está falando de pessoas reais que realmente compraram a caixinha e aí você vai levar isso para o seu texto. Eu acho que talvez seria a melhor dica de humanização do teu conteúdo, tá? Tá. Eu fiz uma pesquisa para ver de onde que o pessoal tira imagem. Grande maioria do FreePic. Deixa eu voltar aqui. Eu cortei a minha pesquisa. Aqui, ó, 39% tira do FreePic. Mano, o FreePic é a pior ferramenta para você tirar imagem, porque tem muita imagem lá que não é regulamentada. Às vezes o próprio autor da imagem não sabe que está dentro do FreePic, alguém colocou, e aí depois entra processando. Mas tem essa máfia também. Não sei se é uma máfia, mas o pessoal ganha muito dinheiro com o processo de direitos autorais de imagem. Então, meu, eu tô assim, cansado de pegar a imagem do FreePic. FreePic tá meio cancelado, tá? Porque é batata que vai vir alguém te processando pra você pegar a imagem do FreePic. Então, até pra você enviar um guest post, você não envia com a imagem do FreePic. O Pexel já você não corre mais esse risco. E a um splash, que essa daqui, talvez seja mais segura para você pagar. Eu conversei, né, com o pessoal lá e a um splash ela paga até essa questão, não paga, mas ela te dá essa questão de segurança caso você passe por algum tipo de processo, tá? Mas obviamente a melhor maneira é você pegar as imagens autorais, né? Por causa de review, meu, esquece banco de imagens, tá? Não, esquece o FreePic no geral. O contentor ele gera as imagens para você, então essas imagens aqui, elas já estão liberadas para uso comercial, mas, por exemplo, essa de cá, não sabemos, né? Não sei se é legal você pegar essa imagem. Então, o que eu acabo fazendo? Para a parte da capa, eu faço algo nesse sentido, ó, JBL Clive 5 vale a pena. Aí eu venho aqui e eu baixo para ela ser uma imagem de capa, então ela vem para JPG e pronto. Perfeito. Aí eu já vou subir ela aqui, ó, para minha imagem de capa. Eu defini imagem de capa. Vou pegar aqui a imagem. Beleza, vou colocar aqui. Aqui eu vou colocar minha palavra-chave que é, querendo ou não, JBL Clive 5. Aí eu vou colocar vale a pena, tá? Vale a pena.
Eu vou colocar aqui na descrição, já tá. Na legenda, posso colocar alguma coisa na legenda, se eu quiser, sim, de onde essa imagem foi tirada, a fonte, geralmente você coloca aqui. Se for, por exemplo, a imagem retirada do Pexels.com, tá, você pode colocar, se você tirou do banco de imagens, tá. Eu vou colocar aqui, para ela ficar bacaninha. As imagens do review eu já otimizei, então eu vou colocar ela bem aqui. Deixa eu fechar aqui, filho. Deixa eu fechar, tá. Tá aqui, ó. Eu vou colocar. E aí, JPG também. Aí eu passei ela pelo Tiny. Se você não conhece o Tiny, esse pandinho aqui, você arrasta a sua imagem nesses formatos aqui, tá? E aí ela vai comprimir, ela tava com 240 KB, e aí ela foi para 98. Ah, Thaís, eu tenho um plugin que faz essa otimização. Beleza, pô, confio no seu plugin, mas eu gosto de já subir as imagens otimizadas. Então é um processo que eu faço desde sempre. Todos os redatores também já sobem as imagens otimizadas, tá? E aqui tem uma coisa bem importante, tá? Quando você vai subir as imagens, tu clica aqui 2 vezes, vem aqui em bloco. Você vai colocar aqui texto alternativo, JBL5 vale a pena. Coloca ela na resolução também completo. Porque se você vai redimensionando, o que acontece lá no servidor, eu não sei se é no servidor mesmo. O WordPress ele faz vários cortes das imagens e aí vai criando várias imagens diferentes cortadas, meu, vai ficando bizarro e aí depois sobrecarrega o seu servidor, né? Então eu sempre venho aqui, pessoal, também completo, tá? Então eu já coloco a imagem assim, tá bem completo. Aqui no avançado eu venho atributos de títulos, pessoal sempre esquece, aí eu coloco a palavra-chave aqui de novo, tá? Então eu faço isso com todas as imagens que vão subir para cá. Aqui já coloquei então, ó, os reviews que eu tirei de lá. Perfeito. Então, a questão das imagens é isso, tá? Muita atenção. O conteúdo ele já está gerando imagens de A, free de direitos, então você pode usar Avonte. As imagens a subir, meta tags, tá? O que seriam os meta tags? São meta título, tá? A gente criou aqui dentro, ó. Então a gente pode criar aqui dentro do Neurowriter tem, ou a gente pode voltar lá para o Contentor. Deixa eu abrir aqui o meu artigo que eu gerei. Aqui, ó. Então eu só vou copiar e eu vou colocar lá dentro, aqui dentro, e depois eu vou copiar aqui de novo as meta tags, beleza? Sem dificuldade, tá? O que a gente quer com isso, tá? A gente não pode ultrapassar dessa quantidade de pixels. Então, descubra tudo em JBL e faça a melhor escolha. Eu vou tirar essa frase aqui, vou deixar até 700 pixels, beleza? E aqui eu vou deixar até 471. Tá legal, mas eu vou deixar 2025 para dar um ângulo diferente para o conteúdo, para o pessoal entender que é atualizado, tá? E aqui eu vou colocar Cambridge, caixa de som Cambridge JBL, tá? Beleza? A minha palavra-chave, galera, é JBL Climb. Essa daqui. Ai, Thaís, tá verdinho. Deixa eu tirar isso aqui. Ai, Thaís, tá verdinho a minha pontuação de conteúdo, então tá perfeito. Não é bem assim. Eu vou colocar aqui JBL Climb é confiável, veja a nossa análise. Para mim seria o título perfeito esse, tá? Deixa eu até tirar isso aqui. Vou colocar aqui. Veja a nossa... Tá. Vou colocar assim. JBL Climb é confiável ou JBL Climb 5 é boa. Seria um padrão de títulos legais e num tamanho adequado. Então aqui, ó, tá verdinho, Thaís, tá perfeito? Não. Tem uma coisa que eu acabo fazendo mais. Nossa, você vai ver que tá trabalho. Eu venho dentro do Neurowriter. A coisa que você pode fazer agora é colocar os termos LSIs que você ainda não utilizou. Você pode vir colocar aqui o FAQ, aí depois você substitui aquele FAQ que você fez. E você gera, e ele vai aumentar a sua pontuação de conteúdo. Outra maneira de você trabalhar isso é você pegar aquele relatório inicial que estava do Contentor, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai inserir algum desses termos aqui, ó. Só que você já pode colocar quando você for gerar o texto, tá? Então você baixa lá o relatório e coloca esses termos aqui.
E aqui são as palavras-chave principais para você repetir dentro do seu texto, tá? Então, é uma forma de você otimizar agora, pensando no SEO, tá? Que a gente ia aumentar a pontuação de autoridade do seu conteúdo, porque os concorrentes colocaram essas palavras e esses termos LSIs e você tem que colocar também. Então, aqui é uma revisão mais técnica do conteúdo, tá? Uma técnica aqui que é inserir o texto. Aqui, ó, eu adicionei, né, mais palavras-chave, colocando mais conteúdo de FAQ, aí já aumentou um pouquinho aqui a minha nota. A ideia é que eu venho aqui até a pontuação de 69, então eu tenho que, pum, bater essa pontuação de 69 para o meu conteúdo estar tá bem escrito. Ele não tá puxando o meu title aqui, deixa eu ver qual title que ele acha que tem uma boa pontuação. Ele vai colocar aqui, caixa de som Bluetooth, som original, tá. Vamos supor que é essa, tá. Aí ele passou de 73, tá. Então ele tava implicando com o meu title, mas, meu title tava bacana já. Então aqui, ó, ele me dá o score, então, de autoridade desse conteúdo. Daí tem que bater esse 69. Então o NeuroWriter usa para essa bodega, tá. Exatamente para essa bodega. Não vejo a hora que o Thiago coloca isso dentro do contentor, já vai ser meio que uma mão na roda. Para preparar de perder tempo, porque a última etapa que eu vou fazer realmente é testar a autoridade do conteúdo. E aí você tem que vir aqui, ó, ler esse relatório que o contentor te der, ou se não, vem aqui dentro do NeuroWriter e vai ali em termos, e vai otimizando seu conteúdo para bater sua pontuação de autoridade. Não é, galera, a mesma coisa que essa pontuação aqui. Infelizmente, essa porcaria ficar verdinha aqui não significa merda nenhuma. Aqui ele te dá algumas diretrizes do que fazer, mas ele não faz a engenharia reversa, então ele não tem as informações suficientes para falar se o seu texto está bom ou não, tá? Ele meio que só vai elencar aqui a repetição de palavras-chave, que é uma das técnicas que a gente nem usa mais, tá? Feito isso, tá? Vou voltar aqui no meu checklist, tem uma coisa que eu ainda não fiz e que precisa fazer, tá? A keyword principal, lugares estratégicos. Então, ó, posso utilizar no primeiro H2, no primeiro, segundo parágrafo negritado e último parágrafo negritado. Então, tem alguns lugares para colocar a palavra-chave e densidade, né, uma a cada 100 palavras, tá? Que eu acabo utilizando. Tem gente que usa uma... Você pode ir até 3%, 4% que eu já fui que não deu ruim, que é a repetição de palavras-chave. Se você repetir muito a palavra-chave, aí é keyword stuffing, aí você está fazendo um SEO de spam, né? Um SEO muito ruim. Você está repetindo uma palavra-chave forçando e isso já caiu em desuso, tá? Então a palavra-chave eu vou repetir em alguns lugares aqui estratégicos, tá? Então encontrar... Eu vou colocar aqui, veja a JBL Climb 5. Então aqui eu vou colocar nesse parágrafo, beleza? Depois eu vou colocar aqui, ó. Basicamente, vou colocar aqui no segundo, vou colocar aqui no terceiro também, tá? Eu vou colocar no primeiro o H2, então já coloquei aqui. E lá no último, tá? Parágrafo também eu vou colocar a palavra-chave JBL Climb. Vou colocar ela aqui negritada também. Deixa eu juntar aqui, porque aí ele fica o último parágrafo. Beleza, então eu coloquei alguns lugares estratégicos a palavra-chave. Eu já faço isso há algum tempo e sempre deu bom. Bom, meta description a gente já fez, meta título a gente já fez, já vai dar quase pronto, tá? Link externo, então você vai ligar para as entidades, então um local, uma pessoa, bem de consumo, né? Ou uma organização. No caso, a gente linkou para a organização que é a JBL, tá? Marcação de dados estruturados, tá? Eu não vou fazer dessa vez, mas eu faço dados estruturados ou não faço, é isso? Se você quiser dar mais informações, pode fazer. Tem dados estruturados de reviews que seria o adequado para esse texto. Então, o article não seria tão adequado, é um texto de review. Então, fazendo dados estruturados de review, acho que faz mais sentido. Textos, então a gente já testou para plágio, então tem que corrigir todas as questões de plágio. Testou para IA também, né? O relatório do plágio também vai dar isso. E NeuroWriter acima de 80 pontos. No caso aqui, ele não precisa chegar a 80, né? Ele chegou a 73 e ficou bacana. Bom, essas são as etapas, meu. Tem etapa pra caramba, então
não vai nessa ideia que, gerei com um clique e vou subir pro blog. Não, dá muito ruim. No pós, tá, conteúdo, tem algumas coisas ainda para você fazer, tá? Depois, linkagem interna. A gente acaba fazendo um conteúdo e linkando para outros conteúdos relacionados. Então, eu poderia linkar para uma lista de melhores da JBL, eu poderia linkar para outras caixas de sons, outras caixas de som relacionadas à própria JBL. Então, fecharia essa linkagem interna, tá? E aí, um linkando para outro de volta e vice-versa. Aí a gente faz aqui um silo, né? É o basicão da linkagem interna. Então, a linkagem interna também é bem interessante. Aí você vai linkar para posts relacionados, tá? Bom, depois você pode linkar também para a categoria, tá? E isso vai fazer sentido porque eu vou explicar o pós-conteúdo de review, porque a grande maioria acha que é colocar o conteúdo de review e ranquear. Esqueça. Linkagem interna bem trabalhada e linkando para a categoria também. Então, criei conteúdo, link para a categoria, tá? Por quê? Isso vai fazer muito sentido para minha estratégia pós-conteúdo que eu vou explicar para vocês o que vai acontecer agora, tá? A grande maioria das pessoas não fala, mas o Rodolfo mandou isso no nosso grupo do Telegram. Vou deixar o link do grupo do Telegram. O Telegram sai muita informação rica e valiosa, que é a regra dos 130 dias, que você tem que atualizar seu conteúdo nessa janela de frequência, porque senão ele pode ser desindexado, né? Cada conteúdo, ele tem uma janela ali de rastreamento do Google, nesse artigo aqui fala, esse artigo aqui, ó, alequeseu.com, Google End de 130 dias rolling, a regra dos 130 dias. Então, conteúdos desatualizados, eles tendem a ser desindexados. Então, imagina que você tem 200 artigos do teu site, tá ligado? Você tem que atualizar esses 200 artigos nesse prazo de 130 dias. Então, pô, dá trabalho pra caramba. Tem gente que não consegue fazer isso, então faz atualização anual. Beleza, pode rolar também, mas você vai perceber que alguns conteúdos eles vão perdendo a questão da autoridade, então você tem que ir atualizando, tá? Então, esse meu conteúdo aqui que eu fiz, que é review para 2025, então 2026 eu vou vir aqui, vou trocar, vou colocar 2026, e aí também eu vou vir aqui, ó, dentro do próprio texto, tem aqui, ó, publicar imediatamente. Aí você pode colocar outra data de publicação. Então você muda a data de publicação para você também informar para o Google que você atualizou esse conteúdo. Fechou? Vou fechar aqui a discussão, senão entra muito spam. Vou salvar aqui em rascunho. Isso aqui é um conteúdo teste. Vamos ver como que tá ficando. Então esse aqui seria o nosso conteúdo da JBL. Tchan, tchan. Tem linkzinho aqui para Amazon. Tem as tabelas já. Eu acabei nem falando isso porque o conteúdo já coloca os bullet points e as tabelas, mas é algo para você colocar dentro do texto para melhorar a legibilidade. As perguntas do FAQ e o veredito final, beleza? Então, geralmente é isso que a gente quer, tá? E aí, estratégia de divulgação, então tem um pós-conteúdo, mantém seu conteúdo atualizado, senão ele pode ser desindexado, tá? Ninguém fala isso, mas tem que manter. E aí, o pós-publicação é a divulgação do seu conteúdo, divulgação em mídia social, então Facebook, você pode promover esse conteúdo na rede social se você quiser, ou divulgar ali no Instagram, divulga no LinkedIn, divulga esse conteúdo, tá ligado? Divulga, tá? E depois você vai começar uma estratégia com o objetivo de aumentar o tráfego orgânico, tá? E a gente vai fazer uma estratégia de divulgação com link building. 20 links para home, você pode copiar isso se você quiser para o seu blog de review. Então, 20 links para home com DA mais 30, beleza? Então, eu vou focar em fazer 20 backlinks para home. Depois, 5 backlinks DA mais 20, tá? Para as suas categorias. Então, vamos supor que eu tenho 5 categorias. Então, eu vou enviar 5 para essa aqui, 5 para essa, 5 para essa. Aí você vai alternando as categorias. Ou você vai fazendo, sei lá, vou fazer 5 backlinks aqui. Eu vou fazer um para essa categoria, vou fazer 2 para essa categoria e vou fazer aqui 3 para... Opa! Vou fazer mais 2 para essa categoria, aí vai dar 5, né? Obviamente. Então, eu vou diversificando, eu vou trocando as categorias e ciclando, não vou repetindo uma categoria todas as vezes ou não vou forçando muito uma categoria, tá? Mas aí você foca em fazer 5 backlinks por categorias, você pode ir além, tá ligado? Você pode fazer também 5 backlinks de 5 a 10, né? Às vezes eu faço 10, dependendo do blog.
para seu local, acaba fazendo 10. Que aí você faz link build também para os seus textos, tá? Geralmente o pessoal começa fazendo texto. Não. Faz para a página home, depois faz para a categoria, por último você faz para o seu texto. O seu texto que eu falo, no caso, é esse texto aqui de review, né? Então depois você faz para sua rede de review. Primeiro você constrói a autoridade do site, entende? Você blinda o teu site ali com alguns bons backlinks, aí depois você vai forçar aquela URL. Então o pessoal geralmente caga, né, no pós-conteúdo, tá ligado? Faz uma estratégia de link build horrível, horrível. Link build horrível. Geralmente o pessoal faz, né? E aí, muito cuidado com backlinks baratos. Tem muito backlink DA 20, DA 30, barato pra caraca. Barato pra caraca é 50 conto, mano. 50 conto é um backlink muito barato, tá? Toma cuidado. Toma cuidado com backlinks com DA inflado. Existe pra caramba. Então, sei lá, se você for pra algum marketplace de backlinks e você for comprar, principalmente olhando pro DA, pô, o DA é uma métrica que você realmente cai que nem um patinho. Então você faz análise de backlinks, geralmente no SEMrush, para você ver o perfil de backlinks, para você ver se não tem backlinks da Fiverr inflando essa porcaria de DA. Tá? Então acontece bastante. Tem um, tem um caso ali de um inscrito que ele comprou meu backlink de um fulaninho ali do YouTube, que o cara ele infla o DA desses sites com backlink da Fiverr. Ele faz backlink muito ruim, o perfil de link é muito ruim dos sites que ele revende o backlink pro pessoal, então meu, chega a ser antiético uma pessoa que fala de SEO vender um backlink tão ruim pro pessoal que tá assinando ali o serviço dele. Meio bizarro. Não vou falar mal, vai querer atacar meu site. Cuidados com os backlinks públicos, tá? Backlinks públicos, o pessoal tá ali loucamente divulgando dentro de grupo, ou loucamente divulgando dentro de Facebook. Prefira um pessoal que troca link ali no off com você e não revela muito os backlinks, porque geralmente esse perfil também é aquele site que ele é feito para vender link, tá ligado? E é um projeto mais mortinho, você vai ver que o cara não tem tanto tráfego, porque ele manda muito link de saída, então sai muito link do site dele e ele acaba não tendo tanta autoridade, então tem que fazer um equilíbrio ali, né? Geralmente quem vende backlink para você, ou da onde que você compra backlink, o cara também tem que estar fazendo backlink pro site dele, senão não faz sentido, tá? Depois, toma muito cuidado com .dev, .app e qualquer uma dessas outras TLDs aqui que mascaram o DA. Então, se você colocar lá cocô.dev.br, você vai ver que tem DA70, ou app.br, você vai ver que tem um DA70 e às vezes não é a verdadeira autoridade. Então, essas TLDs .dev, acabam mascarando. Então, geralmente o vendedor que quer pegar iniciante, ele vai te vender um site assim, e você vai cair que nem o Patinho. É um site novo que ele criou só para esse pessoal que vai em busca do DA, né? Do DA alto, comprar dele. Então, toma muito cuidado com isso. A regra máxima realmente é você buscar um bom tráfego e buscar ali acima de DA20, DA30, mas que não seja um DA inflado, porque se você for buscar só pelo DA também, você vai acabar caindo em alguns serviços bem fraudulentos. E aí, se você ficar com dúvida de onde comprar, obviamente tem aqui o Contentor. Aqui o Contentor, você vem comprar backlinks, você vai passar pelo meu vídeo, aí você vai vir aqui no pacote backlinks. Então, um backlink sai R$ 150, 3 backlinks, que é o pacote de longe mais vendido nosso. A gente vende pra caraca isso aqui. 3 backlinks por 450, pacote padrão e pacote premium, tá? Com 10 backlinks. O pacote premium, geralmente a gente vende mais pra agência, o pessoalzinho compra aqui de 3 backlinks por mês. Se for nicho black, seleciona aqui que é o dobro do preço no nicho black e acaba sendo mais caro. Se você ficar com dúvida o que é nicho black, tem aqui, né, escrito. E aí você compra, deixa eu selecionar um aqui, você coloca aqui, ó, o seu site, como fazer SEO. E aí você coloca a âncora, tá? Eu quero linkar aqui para melhor do SEO. Como fazer, tá? Eu quero linkar aqui para Contentor SEO, tá? E aí você vai revisar, esse pedido vai chegar para mim. E aí você vai pagar esse pedido, obviamente, para garantir o pagamento, aí a gente já vai fazer os links para você. Você vai vir pela Kirvana, ou você paga pelo Pix, ou você paga pelo cartão parcelado também. Backlink ali para você
com 6 meses de garantias, então se o link sair, a gente repõe para você, ou você manda uma mensagem, Thaís, o backlink saiu, eu vou repor para você o backlink, tá? E aí, essa geralmente é a estratégia também de autoridade para o conteúdo, né? A gente só cria o conteúdo e acha que vai ranquear e tem mais coisa para fazer, mas o básico que você tem que fazer de link building é 20 para home, 5 para cada categoria, depois você vai descendo para os posts, tá? Nos seus conteúdos de reviews, aí você vai linkando para eles. Para mim faz muito mais sentido eu fazer dessa forma, tá? E aí você vai ver que, pô, deu várias horas esse vídeo aqui, muitas horas. A ideia é fazer a parte prática, você vai ver que é trabalhoso, mas de longe é a estratégia que faz mais sentido para quem quer ter um blog de review duradouro, tá? E também um blog de review que esteja blindado ali com autoridade. Quando a gente fala a questão de autoridade, é tomar muito cuidado, tá? Com os backlinks baratos que você acha que você está fazendo, porque isso pode levar teu projeto para o saco também, tá? Na dúvida, passa lá no Contentor. Fechei a página. Passa lá no Contentor, tem aqui também, ó. Comprar backlinks tem por dentro. Passa lá no Contentor, compra com a gente qualquer tipo de pacote, que aí eu vou tratar com muito carinho o teu projeto de afiliados. E eu espero que você tenha gostado. Você vai ver que tem algumas etapas para você otimizar o seu conteúdo para blogos de review. Mas é isso. Você vai ver que tem algumas etapas, grandes etapas, para otimizar o seu conteúdo para blog de review, ou para otimizar o conteúdo do seu site, ou para otimizar o seu conteúdo jornalístico. Isso vale para qualquer tipo de conteúdo. Então, tem etapas, tá? Tem muita gente hoje que está utilizando agentes de IA. Pelo menos ali você vai ter pelo menos 6 etapas, tá? Pelo menos 6 etapas. Porque a imagem você já pode incluir aqui, né? E já colocar dados adesivos e otimizar. Então, você vai eliminando algumas etapas aqui. E aí, depois, seu texto vai estar perfeito para poder ranquear e para poder vender textos comerciais. Você tem que ter um carinho, um apreço maior, porque é o teu texto de conversão. Então, dedique um tempo a mais aí para isso. E eu estou muito feliz. Ontem eu vendi, por exemplo, essa caixinha aqui dentro do blog de review. Então, eu sei que estou no caminho certo e que tem dado certo. E eu te espero no próximo vídeo. E eu espero que o Dombrowski esteja satisfeito com essa resposta. Obrigado e tchau.